Diego da Andrade Cidadania e esse é o primeiro de vários vídeos que nós vamos gravar explicando tudo o que você precisa saber para solicitar sua cidadania italiana aqui no Brasil pelo consulado sem gastar uma fortuna com isso. Se você gostou desse assunto, já curte o vídeo e se você não é inscrito, se inscreve para não perder as atualizações dos vídeos. A maior parte dos clientes que nos procuram possui um bisavô ou um trisavô italiano. Então nós vamos assumir nesse exemplo, para ficar mais claro, um caso de um bisavô. Suponhamos que você tenha um bisavô italiano e esse bisavô veio para o Brasil, se casou aqui no Brasil e depois teve o seu avô, o seu pai e você. Repare que nós estamos utilizando apenas uma linhagem, uma descendência masculina. Isso é intencional, pois a gente não vai abordar nesse vídeo cidadania italiana de 1948. Isso vai ficar para os próximos vídeos. Então, se você tem uma descendência feminina, se, por exemplo, depois do italiano veio a sua avó ou a sua mãe, então já se inscreve no canal que a gente vai estar postando os vídeos sobre esse caso também. Quais os documentos que você vai precisar do seu bisavô? Você vai precisar do ato de nasta, que seria a certidão de nascimento dele, ou do batésimo, que seria o batismo dele na Itália. Depois, a gente parte para a certidão de casamento dele, que nesse nosso exemplo é aqui do Brasil, mas se fosse da Itália seria o ato de matrimônio, tá? E depois o óbito dele. Outro documento muito importante que não pode ser deixado de fora é a CNN, é a certidão de não naturalização do italiano, que comprova que ele não foi naturalizado. Caso ele tenha se naturalizado, deve-se verificar quando ocorreu essa naturalização, se foi antes ou depois do nascimento do filho. Então, nesse nosso exemplo, que o italiano é o seu bisavô, tem que se verificar se a naturalização ocorreu antes ou depois do nascimento do seu avô. Se ocorreu antes do nascimento do seu avô, nesse caso você não terá direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Mas se a naturalização ocorreu depois do nascimento do seu avô, nesse nosso exemplo, sim, você tem direito. Depois a gente parte para o filho do italiano, que no nosso exemplo é o seu avô. Então precisaria do nascimento, do casamento e, se ele já for falecido, o óbito. Depois vem a documentação do seu pai, mesma coisa, nascimento, casamento. Lembrando que, digamos que o seu pai seja separado ou divorciado, tem que se apresentar essa separação e o divórcio. Se for só separado, apresenta só a separação. Se houve primeiro uma separação, depois do divórcio, tem que apresentar a conversão da separação em divórcio e o divórcio. Depois, a sua documentação, seu nascimento, seu casamento. Então, os documentos resumem-se em nascimento do italiano, casamento dele, óbito dele e o mesmo de todos os outros. Nascimento do filho do italiano, do neto do italiano, bisneto do italiano. Todos têm que ter o nascimento, os que se casaram têm que ter o casamento e separação, divórcio, se tiver, tem que apresentar também. Lembrando que a separação ou divórcio é só para o requerente da cidadania. Então, por exemplo, se quem se separou foi o seu pai e ele não quer solicitar a cidadania italiana, não precisa apresentar essa separação ou esse divórcio. Se ocorreram dois casamentos, por exemplo, digamos que o italiano tenha se casado pela segunda vez. Então, como naquela época não existia divórcio, então a única forma de justificar esse segundo casamento é através do óbito da primeira esposa. Então, aí sim precisa do óbito dela. Se não é o caso, não é necessário apresentar certidão de nascimento de cônjuge, tá? Não precisa. E também não precisa apresentar óbito, só caso tenha ocorrido esse segundo casamento. E o mesmo para qualquer descendente. Se o seu pai, se você se casou mais de uma vez, aí vai ter que apresentar, no caso, a separação, o divórcio. Lembrando que toda a documentação deve ser apresentada ao consulado na certidão de inteiro teor digitado. A maioria das pessoas tem nas suas casas as certidões de breve relato. Essas certidões não são aceitas pelo consulado. O consulado italiano ele só aceita a certidão de inteiro teor digitado. E aquele outro modelo de certidão inteiro teor reprográfica, ela só é aceita pelo consulado português, para a cidadania portuguesa. Cidadania italiana, não.
As certidões brasileiras precisam estar apostiladas e traduzidas para o italiano por tradutor juramentado. Além desses documentos que devem ser entregues no consulado, você precisará também de um agendamento. Então, se o italiano é o seu bisavô e ninguém da sua família solicitou a cidadania italiana, você precisará de um agendamento de cidadania por descendência. Se você, por exemplo, tiver um pai que é italiano, nesse caso, você consegue utilizar um agendamento de filho direto. Ou, digamos que, por exemplo, o seu pai não é italiano, mas ele já solicitou o reconhecimento da cidadania italiana. Então, ele já é um cidadão italiano. Nesse caso, você também consegue utilizar o agendamento de cidadania por filho direto. Esse agendamento pode ser obtido no site Prenota Online Rio de Janeiro. Tome cuidado, pois esse nome Prenota é utilizado por algumas assessorias. Nós vamos informar aqui no box o site correto para vocês. A maioria das assessorias que trabalha exclusivamente na Itália informam em seus sites que o prazo para reconhecer a cidadania italiana no Brasil é de 15 a 20 anos. Por que eles informam isso? Porque eles levam em conta os consulados que são lentos. Consulados como São Paulo, Curitiba, Recife, Porto Alegre e até a própria Embaixada de Brasília. Mas no caso, o consulado do Rio de Janeiro, ele leva um ano. Vale ressaltar que o consulado italiano do Rio de Janeiro, ele exige sempre no ato da apresentação da documentação, tem que se levar um comprovante de residência atual. Então, o calendário da cidadania por descendência, ela está para daqui a um ano. Então, se você vai daqui a um ano, então você tem que ter naquela data, então um ano à frente, você vai precisar de um comprovante de residência atual no seu nome. Não adianta estar no nome do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, tem que ser no nome do requerente mesmo. O mesmo vale para todas as cidadanias. Para quem quer tirar cidadania por descendência, cidadania por filho direto, ou até na própria emissão de passaporte na próxima etapa. A vantagem é que o consulado italiano do Rio de Janeiro ele não pede 2 anos de comprovante de residência, como faz, por exemplo, o consulado italiano de Belo Horizonte. Então, se você acabou de se mudar para o Rio de Janeiro, ainda assim você pode solicitar sua cidadania aqui para o consulado do Rio de Janeiro, sem problema algum. Esses comprovantes podem ser conta de água, conta de luz, conta de telefone fixo, conta de gás, conta de internet a cabo e o comprovante da declaração do imposto de renda também é aceito. Esse comprovante de residência tem que ser dentro do estado do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo. Esses são os únicos estados de jurisprudência do consulado italiano do Rio de Janeiro. Caso você precise de ajuda para encontrar documentos tanto na Itália quanto no Brasil, entre em contato conosco que nós podemos lhe auxiliar. Diferente de outras assessorias, caso a gente não encontre o documento, a gente devolve o valor pago e isso é tudo informado em contrato. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se você ainda não se inscreveu, se inscreve para não ficar de fora desse conteúdo que a gente está preparando toda semana. No próximo vídeo, abordaremos o tema que é a cidadania materna de 1948, que é confundida por muita gente. Arrivederci!